Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Adalberto Penhaja, CEO da Bicon, e hoje oficialmente a gente começa o BiconCast, isso mesmo. Esse é o nosso primeiro episódio, que vai ter sempre o objetivo de a gente trazer grandes gestores, líderes do mercado de segurança para compartilhar suas experiências aqui com a gente. Lembrando que o BiconCast está disponível no YouTube, no canal da Bicon e também no canal do CT Hub. Então você que está assistindo a gente já corre lá, senta o dedo nesse like e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas. Vamos levar a neblina, o poder na neblina para todo esse Brasilzão aí. E hoje, para começar o primeiro episódio, não poderia ser diferente, não poderia ter um convidado mais ilustre como esse. Trago aqui um cara que é um amigo, um irmão de vida e certamente um dos líderes do mercado de segurança mais admiráveis. Posso dizer por mim que é um cara que eu admiro ele e me espelho bastante, principalmente na forma dele de liderar, comandar pessoas, comandar time e realizar. O poder de realização desse cara é realmente incrível. E ele vai falar também um pouquinho do que ele vem fazendo no mundo da segurança ferroviária e a importância disso para o nosso país. Antônio Neves, muito obrigado pela ilustre presença, meu amigo. Seja muito bem-vindo. E começo com você pedindo para quem é o Antônio Neves, o que faz, o que vive, o que come Antônio Neves. Grande Adalberto, que satisfação estar aqui no primeiro episódio da BiconCast. Bora. Caramba, cara, que honra. Você falou, olha, me convidou, mas eu não sabia que era o número 1, pô. É o número 1, pô. Para o número 1 precisava ser um convidado vida, agora de primeira linha, rasgou né? cedo, mas é isso aí. Bom, Adalberto, obrigado, parabéns pela iniciativa. É sempre bom a gente falar de segurança, fortalecer a indústria de segurança corporativa, fortalecer um segmento que há tanto tempo ficou esquecido ou talvez não profissionalizado como deveria ser, e hoje a gente vê essa profissionalização aí no setor. Meu nome é Antônio Neves, como você já apresentou. Atualmente eu sou executivo de segurança, perdas, prevenção de perdas e facilities da Rumo Logística. A Rumo Logística hoje opera em 14 mil quilômetros de malha ferroviária, de 31 mil existentes. Pouca coisa. E a gente vai falar um pouco sobre os desafios da segurança, da gestão de segurança e prevenção de perdas num setor tão importante, tão vital para o nosso país, onde a gente escoa quase 45% de tudo que é commodity agrícola aí pelas ferrovias. Então vai ser um papo leve, gostoso, e eu fico muito feliz, Adalberto, com essas iniciativas, e a gente tem que apoiar, porque a segurança ela precisa desse profissionalismo, né? E falando de profissionalismo, hoje eu também integro a vice-presidência da ABSEG, Associação Brasileira de Profissionais de Segurança. Fui por 7 anos do board da ACE International, agora passando aí o bastão, né, para o Nakamura, que está fazendo um excelente trabalho de crescimento, mas todo ali convergendo para o crescimento do setor. E a gente não pode deixar de falar do Estatuto de Segurança, Verdade, né, que foi aprovado ano passado, ainda em fase de regulamentação, principalmente nas questões do gestor de segurança, mas um trabalho muito intenso que eu tive a honra de participar ali muito próximo com o Lopes e todo o time da diretoria da ABSEG e tantas outras entidades, que é mais um passo na profissionalização do nosso setor. Então, Adalberto, parabéns pela iniciativa, parabéns para a Bicon, que está mudando o setor, a cara do setor, e não é fumaça, gente. Aqui a Bicon é neblina. É neblina. Muito bom, sensacional. Voltando um pouco de todas essas iniciativas que você tem, faz hoje, já fez, enfim, mas conta um pouquinho, por que você escolheu o segmento de segurança? Por que você caiu na segurança? Porque hoje, esse é um ponto que eu sempre falo, porque assim, ninguém você encontra moleque assim e fala, o que você quer fazer? Eu quero estudar para entrar hoje um pouco mais. Hoje um pouco mais. Tá mais gourmetizado, né? Mas e esse, para nós que estamos nesse segmento há bastante tempo, é uma briga, assim, né? Uma briga no bom sentido, de a gente querer trazer as pessoas, porque é um segmento que está cheio de oportunidade, cresce 2 dígitos há mais de 30 anos e tudo mais. Mas, ô Neves, por que você caiu? Por que você escolheu? Por que você inseriu na segurança? Aí você vem aqui neste livro aqui, ó. Só deixei a bola quicando. A maior aula de empreendedorismo e intraempreendedorismo. Tá tudo escrito aqui. Escrito aqui, né? É isso. Bora comprar um livro, deixar o link aí. Tá aqui, tá o link. Sobe o link aí, produção. E aqui tá a história. Hoje nós vamos falar de macarrão. Boa, melhor. Brincadeira, Adalberto. Adalberto, eu caí no mundo da segurança, assim como muitos profissionais que hoje
são mais antiguinhos, né? Na área, você, né? A gente acabou sendo... Obrigado. a gente tá falando um pouco dos desafios 200, né? Eu cheguei aqui um pouco antes aqui da gravação, tinha lá um monte de comprimidinho. Eu falei, esse aqui é para dormir, esse é para acordar, esse é para manter acordado. É o Zenta, né? Mas eu comecei pelo Exército, como muitos vieram ali das Forças Armadas ou das Forças Auxiliares. Era um caminho mais normal, hoje não mais comum. E até hoje eu fico tentando entender qual era a correlação. E eu servi lá o Exército, fiz o curso, fui oficial do EB. E aí eu saio do Exército e sou convidado para integrar uma empresa de transporte de valores. Não vou fazer o jabá. É uma amarela, parece carro dos Correios. E aí o requisito era oriundos das Forças Armadas. O gerente de segurança lá era um coronel da reserva, da PM, e ele tinha na estratégia dele que os supervisores deveriam ser oriundos do Exército. E aí eu tinha acabado de sair ali do Exército, atendi um requisito e caí na área de segurança sem saber nada do que era segurança. Essa é a verdade. E a gente não tem que ter vergonha de falar isso. Nem um pouco, Esse é o crescimento. E isso aí, Adalberto, estava ontem falando com um colega lá do time, e eu tô nesse mês, em janeiro, eu completo 24 anos de segurança. Desculpa, 24 anos ao total de profissão, mas de segurança privada, comecei em 2003, 22 anos de segurança privada. Então são 22 anos estudando, aprendendo e passando por todos os postos, né? Ali, se é que podemos falar assim, supervisor, coordenador, especialista, gerente, né, executivo, e galgando ali, mas sempre buscando o autoconhecimento e a profissionalização. Porque também tem muito disso. A pessoa, porque acha que serviu, ou porque se formou numa faculdade, ou porque fala inglês, acha que está pronto. Não. É só o primeiro passo. No dia a dia que vai aprender um monte de coisa. Foi assim que eu caí no mundo da segurança, uma área que eu me encontrei, me apaixonei, que não era muito óbvia, diga-se de passagem bastante criticada, né? Não, era uma relação muito comando-controle, né? Tempos difíceis e bastante criticados. Hoje você tem muita questão, jornada de hora. Aquela hora não, aquela época não, Adalberto. Vai pra briga. Aquela época lá, cara, você chegava às 7 horas da manhã, quando tinha um boi de alguém, e acabava quando o dia tinha que acabar. Se o seu dia durasse 12, 14, 24 horas, era só um detalhe, né? Então, hoje, quando você fala isso para essa rapaziada que tá chegando, e que bom que mudou, parece muito distante, mas a gente tá falando de 20 anos, são 2 décadas. Tempo assim, exato. Né? Eu sou um cara novo jovem. Dá para perceber. E esse é um ponto legal, e a gente vai falar um pouquinho mais do livro, sim. Mas assim como eu falei que as pessoas dificilmente elas nascem, então na adolescência ou no começo da vida adulta e querem ser do segmento de segurança. Não, quer médico, quer ser advogado, engenheiro, enfim. Agora, depois que ele entra, ele dificilmente sai. A gente vê poucas pessoas que entraram no mercado de segurança e depois saíram, desistiram, esse tipo de coisa. Tem sua visão? Tem uns vendedores de fumaça aí, tem uns turistas aí que a gente já viu, mas grande parte aí acaba viciante, né? É uma cachaça boa esse negócio chamado de segurança privada, né? Porque quando ela é bem conduzida, quando você tem gestão, você vê transformação. Você vê transformação das pessoas, do negócio, você vê continuidade de negócio, você vê uma coisa que a gente fala muito e eu acho que as pessoas que me acompanham um pouco já ouviram falar, que é propósito. A segurança te propicia isso, quando ela é bem trabalhada. Agora, fazer segurança por segurança, você olhar ali o homem-hora, né? Um posto, 2... É muito importante. Mas essa questão do propósito, você acha que ela vem mais da pessoa, da criação, formação, ou a segurança ajuda ela a identificar isso como um propósito? Eu acho que é mais da pessoa. Tá. Eu acredito nisso. Mas claro que na segurança, se você não tiver propósito, você não fica nela. Perfeito. Na área de segurança, e pode ser eletrônica, que você domina muito, você é mestre nisso, pode ser na segurança humana, pode ser nessa segurança 360. Quando a gente erra,
ou alguém morre, ou alguém se machuca muito. E alguém se machucar pode ser fisicamente ou pode ser financeiramente. Quando uma área de segurança ela falha, essas são as consequências. Porque ninguém vai reclamar de algo, ninguém bate lá na porta do setor de segurança para falar, olha, o meu crachá funcionou, olha, parabéns, Elogiar, né? ninguém invadiu isso aqui, isso é o corriqueiro, isso é o normal, olha, deu tudo certo, parabéns. Eu nunca vi isso, eu não acho isso comum. O que a gente vê é quando as coisas dão errado. Sim. E as pessoas te procuram. Então, se ela não te procura, entendo que você está fazendo parte do pressuposto você está fazendo um bom trabalho, né? Porque também não te procurar também é um pouco estranho, né? Pode ter esquecido ali. Né? Né? Tá esquecido, tipo, tanto faz, não é muito comum. Mas você parte por esse pressuposto ali. E aí, quando você começa a receber feedback, você consegue ver a transformação do negócio. E quando você vê que as suas ações impactam no resultado operacional da empresa, puxa, cara, eu acho que você está atingindo o ápice da excelência ali, porque também é difícil mensurar isso. E a nossa área, ela tem muita dificuldade de mensurar a questão dos resultados operacionais da segurança para o negócio. Talvez muito por conta disso que você disse, né? O mercado de segurança, as pessoas só percebem que existe quando há algo errado, né? Que é bem o que você falou. E às vezes fica difícil você mensurar, porque tudo que você trouxe de benefício, ele não é visto às vezes, né? Porque só se vê quando algo dá errado. E aí, nesse quesito, eu acho que isso tenho convicção que você é uma das pessoas que mais conseguiram trazer isso para ser tangibilizado. Tem muita gente boa. Muita gente boa, não tenha dúvida disso. Mas assim, mas também não vamos deixar de falar. A gente acabou de falar que as pessoas não procuram para falar, deu tudo certo. Mas assim, tem pessoas boas no mercado que tangibilizam isso e dão visibilidade. Eu não posso deixar de falar aqui. Aliás, fica uma proposta para um convite aqui. Bora. Pô, Diego Serpa, Boa, um irmãozão, Diego tá lá no Colgate, na Colgate, né? Colgate. Ele tá fazendo um puta trabalho lá. Tá fazendo um trabalho de construção de time, ele tá com um time consolidado, construção de cultura de segurança, construção de negócio, mostrando a importância de segurança. E tá fazendo uma coisa que nós de segurança fazemos muito pouco, que a gente jogar para o mundo isso, compartilhar o que você está fazendo, deixar visível isso. Acho que o Diego Serpa, ele vem fazendo isso com muita maestria. Tenho muito orgulho de ser amigo desse cara. Sim. Depois você pergunta para ele, se você convidar ele aqui, a história do coqueiro. Do coqueiro? Boa, tá anotado. Anota essa daí. Explicar. Exatamente. E é muito isso que a gente quer fazer, ó, sem deixar a piadinha de lado, porque a quinta série sai da gente, mas a gente não sai dela, né? A ideia do ByConcast é exatamente trazer visibilidade desses grandes gestores, do que eles estão fazendo, até porque o que a gente gosta é de tirar a visibilidade do bandido. É isso. Não do gestor de segurança, entendeu? Exato, esse a gente quer trazer visibilidade. O bandido não tem que ter espaço, né? E quando o gestor de segurança faz um grande trabalho, ou faz um trabalho apropriado para sua empresa, o bandido vai procurar outro local para atuar. Ele não vai deixar de atuar nunca. E se ela tiver um outro gestor muito bom, ele vai para o outro. Ele vai para o outro, assim... até encontrar fragilidade. E é isso que vem fortalecendo o mercado. As empresas estão percebendo a necessidade de ter gestores competentes, sérios e área de segurança profissionalizada. Muito bom. Agora vamos lá entrar sobre a Rumo, a segurança ferroviária, né? Porque esse é um mundo que às vezes eu acho que as pessoas não fazem a menor ideia do que é o impacto, a força da malha ferroviária no Brasil. Primeiro porque nós somos um país continental, né? Dimensões enormes. Mas às vezes a gente olha, e aí eu vou te falar quase como um leigo do assunto. É o mantra da ferrovia, vai, continua. Não, é de que às vezes as pessoas não dão bola para a ferrovia, né? Tá ali, você tá na estrada, passa lá um trem ali, parece que você nem imagina. Isso eu não tenho dúvida que é a maior parte das pessoas. Mas se você estiver no cruzamento esperando o trem passar, aí você xinga ele. Aí você xinga. É isso. Conta um pouquinho sobre o que é a segurança ferroviária, qual tem sido o seu papel dentro da Rumo. Enfim, traz um pouco dessa visibilidade aí para as pessoas entenderem um pouco do que a gente está falando, como é seu dia a dia. Eu imagino que deve ser bem tranquilo. Dia a dia é tranquilo.
Imagina. Ferrovia é de boaça. Precisa que você falar outro mantra, né? Qual que é? Porque não tem investimento na ferrovia. Outro mantra que também fala. Mas é verdade ou não? Não, não é verdade. Tá. Vamos falar em números aqui. Legal. Hoje você tem 31 mil quilômetros de ferrovia no Brasil inteiro. Quando você compara isso com a malha rodoviária federal, comparar federal com federal, você tem 75 mil quilômetros. Né? Tá. Você tem algo em torno de 17, você não tem 2 dezenas de concessionária ferroviária. Mas há de se falar que em 2021 tem um marco, que é o marco das ferrovias. Vão fazer 4 anos agora. Recente. E ele abre para capital estrangeiro e capital privado o investimento na ferrovia. Por isso é um marco. Até então era só... Até então é concessão como é ainda hoje, com concessão por um prazo, né? Enfim. Pública, né? Por um prazo, mas muito amarrado na condição ali do governo, de leilões. Hoje continua isso, mas você abre o capital. E aí você consegue trazer. Pra você ter ideia de dimensão, desde da assinatura desse marco ferroviário, você tem na mesa hoje algo em torno de 300 bilhões de proposição de investimento. Não é que alguém acha que vai investir, não. O cara quer investir. Ele quer investir, está no caderno já disso daí, né? Isso leva de 31 mil quilômetros ferroviários mais 22 mil quilômetros em 10 a 15 anos. Isso coloca o Brasil com 53 mil quilômetros, mais de 50 mil quilômetros de trecho ferroviário. E proporcionalmente ao tamanho do país é um número bacana? O número poderia ser maior ainda, né? Você também tem que pegar os traços históricos, né, do país. Teve um momento que precisava expandir rodovia e levar os centros para outros locais mais afastados ali do eixo São Paulo, dos eixos capitais, mais óbvio. A ferrovia você não constrói do dia para a noite. Um projeto de uma ferrovia, assim, você faz 1 quilômetro em coisa de 4, 5 meses. É coisa muito lenta, né? Mas é um lento perpétuo. Sim. Né, um lento perene. As concessões têm concessões de 30 anos. Você começa a discutir concessão com 30 anos. Então não é uma coisa... É uma coisa que talvez vire 2 gerações, né, ali na condição... Exato, né? Então é uma coisa mais perene. Então não é para óbvio. Quem olha a longo prazo. Quem olha a longo prazo. E a gente tem uma cultura de olhar a curto prazo. Total. E quando não vou entrar aqui na discussão política, mas política de 4 anos. Sim. Seja ela federal, estadual ou estadual, né? Então, o governo ele não pensa a longo prazo. Os que pensam é o que faz a grande mudança do país. E naquele momento, você precisando levar os eixos, descolar o eixo da capital para os interiores, você vê a rodovia como uma grande alternativa. Então você potencializa isso, gera emprego, gera as fábricas, gera o consumo de combustível. A gente está num outro momento hoje. Tem espaço para todo mundo. Quando você fala do crescimento do Brasil, até 2035, você tem a matriz logística brasileira saindo de 26% atual de ferrovia para 40%. Por quê? Porque hoje também tem outras obrigações legais que o motorista rodoviário ele não consegue ou não pode fazer longas jornadas. Era muito comum no passado, né? O motorista tomava um rebite. Estou falando aqui se é certo ou errado, tô falando o que acontecia. Sim. O cara puxava 20 horas, 30 horas direto. Hoje não é possível, hoje você puxa 8 horas. Isso faz com que o frete acabe ficando cada vez mais caro. Então, você encontra o quê? Na ferrovia, essa grande oportunidade, e é um gigante que está adormecido em crescimento, de você fazer o motorista aproveitar esse last mile, essas ondas pequenas ali de transporte e deixar esses grandes trechos para a ferrovia. Legal. Hoje, imagina, o porto hoje de Santos está saturado. Sim. A gente viu agora no final do ano a quantidade de carros descendo, coisa de 5, 6 horas de descida, um trecho de 50 né, quilômetros. Né? Mas aí foi para ABC, né? Eu quero ver você dançar nessa mesa aqui. A gente falava que era para ABC. Porque lá mesmo não conseguiu chegar. Não conseguia chegar. Então, imagina você competir o turista com carga.
É impossível. Sim. E aí você tem a ferrovia que transita ao lado, à margem desse eixo rodoviário, sem nenhuma parada, sem nenhuma interrupção, deixando ali o canal de exportação aberto. E isso subindo e descendo. Importação e exportação. Então faz muito sentido. Quando você olha, por exemplo, o potencial de um trem, hoje na Rumo a gente opera com algo em torno de um trem com 120 vagões. 120 vagões, cada vagão tem 90 toneladas. É como se a gente puxasse algo em torno de 300 caminhões, uma única composição, um único trem. E você desce com dezenas de trem por dia, todos os dias. É surreal. Isso é o agro brasileiro, né? Que a gente também vê pouco falar disso aqui. Sim. Mesmo que fosse utilizar o rodoviário, não teria capacidade logística de colocar os caminhões para fazer essa descarga no porto e tampouco todos esses caminhões disponíveis. Então você concentra na região do produtor até um terminal com os caminhões, faz o eixo de transporte maior com a ferrovia e depois faz a transição para o marítimo ali, que é navio. Cara, isso é integração logística. Isso daí países de primeiro mundo já fazem isso há muito tempo. Então, a gente enxerga que a ferrovia ela tem muito a crescer e ela tem desafios ali que estão muito além do que olhar a questão da malha ferroviária como um todo. Mas como é que isso se comporta? E aí, Adalberto, dando esse poporri aqui do que é a ferrovia hoje no Brasil, os desafios da segurança. Então. Você imagina você fazer proteção. Fazer proteção no Brasil já é complicado, né? Um pouquinho, né? Já é difícil. Imagina você com toda a instabilidade jurídica que você tem. Às vezes, a gente, operador da segurança privada, às vezes a gente fica com aquele sentimento de enxugar gelo. Você pega uma pessoa que está em flagrante, você aciona as forças de segurança pública, eles têm esse entendimento, conduzem para a delegacia. Às vezes o delegado, a autoridade policial também entende da mesma forma, às vezes não, e aí já libera. Quando entende, é colocado sob custódia, vai para uma audiência e é liberado. Essa mesma pessoa volta a reincidir no seu mesmo negócio. Esse é um pouco do que a gente atravessa das dificuldades como segurança. Só que numa área como uma indústria, um comércio, você está limitado. Você tem perímetro, você tem iluminação, você tem a parte ali de câmeras, você tem a Baicon, ó, a Baicon One aqui, né? Fazendo ali toda a proteção de neblina, você tem tudo isso. Cabo, você faz infraestrutura, você tudo. Tem ali um ambiente conhecido, né? A ferrovia você não tem proteção perimetral. Imagina construir muro. Primeiro que não fica em pé, e segundo que é ineficiente. Sim. Você não tem capacidade de fazer uma proteção muito assistida que garanta como você garante em ambientes fechados. Esse é o desafio. E se isso já não fosse pouco, você geralmente transita a margens da cidade e possivelmente em alguns momentos você cruza comunidades que se criaram em torno da ferrovia, aproveitando inclusive ali do furto ou do ilícito na ferrovia como sobrevivência. Algumas cresceram e só existem exatamente porque... Só existem, não sei, não falaria isso, porque mas talvez dado o pontapé inicial numa construção de rodovia ou de ferrovia, e aí você tá talvez nesse sentido, que talvez se não tivesse começado, talvez não estaria, mas né? Enfim, depois, mas depois, ela cria vida própria. Ela cria vida própria, o organismo, tem muita gente boa que está ali morando, trabalhando, fazendo, mas também tem um núcleo de pessoas que resistem à condição de continuar na criminalidade. Se a gente for falar de ataques na ferrovia, que é muito pouco explorado isso hoje, fala muito de roubo de carga. Compartilhar assim com a gente? Podemos falar de números gerais, né? Mas assim, você fala de roubo de carga. Você não tem todo o número. Você tem roubo de carga, talvez, de um pouco mais organizado na rodovia, que não é o todo. Nós sabemos disso. Eu acho, na ferrovia, no ano de 2024, nós tivemos mais de 1.500 casos no Brasil inteiro de ataques à ferrovia.
É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. E você tem ataque das mais variadas naturezas. Desde ataque à composição, desde ataque a furto de algum material ferroso, ou sabotagem, ou até mesmo em algumas situações, pessoas cobrando pedágio. Criminoso cobrando pedágio para você passar com o trem. É um negócio... Isso é Brasil. Isso é Brasil. A gente hoje tem ferrovia em 22 estados do Brasil. Essa é a malha ferroviária brasileira, com todas as operadoras. Você pensar que em 2025 você ainda está sujeito a isso, parece muito distante. Isso remete àquela coisa do Velho Oeste, às vezes. Mas é presente e aí, hoje. Como trata isso, Neves? Por exemplo, imagina, você assumiu, você está na Rumo o quê? Há 2 anos? 2 anos. 2 anos da viagem mais interessante da minha vida. Aí, ó. E o Neves, enfim, tá aqui no livro que a gente vai falar daqui a pouquinho. Ele falou da indústria porque exatamente ele antes era o head de segurança da Heineken, indústria grande e tudo mais, mas com esse outro cenário. E aí, como que começa a fazer um trabalho? Eu acho que seria legal, queria te ouvir assim, como planejar, o que fazer primeiro? Porque quando você pega um desafio tão grande, às vezes o problema é aquele negócio, você precisa fazer 10 gols, mas você precisa primeiro fazer o primeiro, depois o segundo e tal. Como o líder se comportar nessa hora de planejar qual briga comprar, qual briga não compra agora, deixa para comprar mais tarde? Você esqueceu de mais um detalhe, sem muita referência no plano nacional. Boa, legal. Eu escuto muito nas andanças, ninguém ouvia falar de ferrovia, depois você entrou, a gente escuta mais, não sei o quê, segurança aplicada na ferrovia. Não sei se isso é verdade ou não, mas a gente tem que dar, a gente tem que dar visibilidade. Segurança, o que eu vejo muito ainda na ferrovia são os jeitinhos, aquele famoso segurança privada bem old school, sabe? O jeitinho, puta, não atacou, vamos fazer uma campana, vamos dar um bote. Cara, isso não existe. Ponto. Vamos profissionalizar a segurança, né? E aí que você chega com essa mente, a gente já falou bastante, eu vim de uma empresa europeia, com tudo padrão e tal. E aí você chega numa empresa nacional que não tem esses padrões definidos. E o mercado também não tem esses padrões definidos. Não quero uma exclusividade. Né? Não era exclusividade, era a situação. Então a gente desenhou alguns pilares, foram 7 ao longo do plano inicial. O primeiro era a profissionalização das equipes. Legal. Esse era o primeiro ponto, profissionalização das equipes. Não dá para partir de nada sem a profissionalização. Contrato empresa séria, contrato profissional correto, treinamento aplicado, salário e benefício adequado. Perfeito. Se isso aqui não funcionar... Nem vamos para o segundo passo. Esse era o primeiro gol que precisava fazer. Né? O segundo passo que a gente desenhou ali era você tornar essas... E aí você tem alguns melindres de empresas que é natural isso aí. Você pode impactar resultado. Mas você dar visibilidade que aquele setor não está funcionando como deveria, para poder sensibilizar as autoridades. As autoridades que têm o dever de fazer cumprir a lei. Força pública, né? Força pública, segurança pública. Você falou, não tem perímetro. Tem perímetro. Aí beleza, aí você pega lá o cliente, né? O seu cliente ali do crime, né? O criminoso, você conduz ele para a delegacia ou chama a polícia fala assim, roubou só um pouquinho de produtos, aí é para alimentar o animal no sítio. Fala, não, cara, isso aqui faz parte de uma organização criminosa e você tem que provar isso daí. Então você tem que sensibilizar. Esse foi o segundo pilar de atuação. O terceiro pilar foi a gente criar as evidências. Como é que você cria evidência? É você formalizar as ocorrências, você ter a segurança eletrônica, você trazer camadas de proteção, você fazer a segurança 360. Esse foi o grande desafio, porque num local sem perímetro, imagina pendurar uma câmera. Sim. É difícil. Mega. Depois a gente criou um centro de inteligência. Era o quarto pilar, criar o centro de inteligência, que juntasse todas essas informações e traduzisse as condições de operação em indicadores, para que isso pudesse ser gerado a produção de conhecimento, para que a gente tomasse melhor decisão.
Esse foi o quarto pilar que a gente startou. Depois a gente veio para o pilar social. Legal. O pilar social, de nada adianta você entrar só porrada, 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 porrada. E não é uma relação de toma lá, dá cá. Não é assim. É uma relação assim, eu sou enérgico, vou fazer meu trabalho aqui, mas eu também vou cuidar dessa comunidade, não pensando no só agora, mas pensando no ciclo futuro, naquele jovem, ou naquela criança, ou naquele adolescente que precisa se capacitar, que precisa ter um emprego, que precisa olhar a ferrovia com engajamento, falar assim, cara, essa ferrovia ela passa aqui buzinando, acorda a gente de madrugada, é uma condição do trem, faz parte da circulação do trem, mas ela também nos ajuda, ela está preocupada com o nosso dia de amanhã, né? E isso aconteceu muito genuinamente. Com o trabalho de longo prazo que você falou. Trabalho de longo prazo. O sexto pilar foi a ambiência judicial. Né? Porque assim, você começava a aprender, você começava a ter o relatório, começava a produzir conhecimento, mas aquele criminoso acabava solto. Não tinha efeito. E ele voltava para atacar com ainda mais vontade, né? Mais vontade. Represália. Então, você começa a tirar o interesse do crime. Como? Mostrando que toda essa cadeia aqui de informação, ela culmina numa organização e que o crime naquele setor, o crime naquela empresa não compensa. Ele vai custar muito caro. E a gente penou bastante, encontramos escritórios fantásticos que trabalham com a gente, que acabam apoiando ali na execução da condição ali favorecer que aquela pessoa tenha mais embasamento para que ela não volte para a rua, né? É como assistente de acusação no final do dia. Entendi. Então ele acompanha isso aí. E o último e importante pilar, né, foram 7 passos que a gente colocou, é como é que a gente faz toda essa produção de conhecimento, gerar os indicadores corretos para tomada de decisão e nós tenhamos uma predição. Comportamentos se repetem, Sim. Adalberto. Sim. Então, se o comportamento se repete e as variáveis dentro de um parâmetro acabam sendo as mesmas, e eu estou falando de variável de temperatura, pessoa, local, a gente hoje tem 17 variáveis que se combinam. Se ele se repete, então o que eu tenho que fazer? À medida que eu vou combinando esses comportamentos, eu já sei que o resultado vai ser X. Sim. E eu não quero esse resultado. Logo, eu tenho que quebrar um comportamento desse, quebrar uma variável dessa para tirar esse comportamento como um todo. E aí a inteligência integrada. Só que isso com pessoas é muito lento. E aí eu compartilho que a gente fez um puta gol esse ano passado, de 2024, foi que a gente, através da Performance lá, mandar um abraço pro Fernando Só aqui, maluco, ele é um cara fenomenal, ele debruçou, foi lá, empreendedor, né? A gente aplicou uma camada de inteligência artificial nos nossos reportes, em tudo que a gente executa, tudo que a gente imputa de dado vai para uma camada de inteligência artificial e ela analisa. Ensinar a IA é um pouco mais complicado, mas depois que você seta isso, aí vai que vai. Você ganha uma velocidade incrível. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a gente trabalha com taxas de aceitação. Nosso índice hoje é de 98%. Então, o que eu tenho que fazer para manter essa taxa de sucesso de 98%? 100 nunca vai ser. 98% é um puta indicador elevado. Mas quais são? O que precede de ações, de variáveis que vão comprometer esse 98%? Você imagina fazer isso na mão de um analista. A IA faz isso muito rápido, né? Você dá um bug lá, você roda o plano da semana e ela traduz como mais equipes aqui, menos equipe aqui, mais iluminação, menos iluminação, coisas dessa natureza, né? Puta, a probabilidade nesse cenário vai ser de tantos por cento. Cara, eu não quero essa probabilidade. Eu tô com uma alta concentração de entrega no porto, eu não posso ter essa entrega. Puta, eu tô mais tranquilo, eu tô com um porto mais... Puta, posso concorrer um pouco mais, vou baixar um pouco o custo operacional. Porque lá no final do dia, desses 7 pilares, você tem um cifrão. Sim, a conta tem que fechar. O ROI.
É isso. Tem que ter um retorno sobre o investimento. Você não pode ter uma jornada que custe mais elevado do que o resultado obtido. Sim. Então, esse é o equilíbrio. Então, Adalberto, foi isso aqui. Foi fácil? Não, cara. Foi praticamente o ano de 2023 inteirinho. A gente fala, eu acredito muito que o ser humano tem 3 pilares: pessoal, profissional e social. Acho que tem que ser um equilíbrio disso para a vida fazer sentido. Eu me neguei ao pessoal, eu me neguei ao social. A gente sumiu bastante em 23. Eu me dediquei integralmente pro profissional. Puta, maluquice? Não, é propósito. E aí em 24 o resultado tá aí. Legal. Né? Então, é um pouco disso. Cara, incrível. Incrível, e fica uma pancada de ensinamentos aí, desde o planejamento, montar as etapas, partir para a execução, porque às vezes as pessoas ficam muito esperando alguém fazer por elas, ou espera fazer sempre do mesmo. Seja o agente de transformação. Você tem que ser o agente de transformação. Eu tinha um chefe, um cara fenomenal, tenho relação com ele até hoje, um cara fantástico. Ele falava muito o seguinte: você pode ser o protagonista ou pode ser o coadjuvante. Tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, tá tudo tranquilo. A diferença é saber em que filme você tá. Se é no filme dos outros, você ser o coadjuvante é legal. Tá tudo certo. Mas se você tá no seu filme, ser o coadjuvante é um pouco estranho. Meio frustrante, né? É. Não tem pra quê, né? Mas tem gente que vive assim. Tem um monte de gente que vive assim, De coadjuvante no esperando próprio que filme. alguém coloque ela de papel principal, mas ela não se coloque, ela não E tá ela afim disso. não tá até. afim. E aí ela fica nessa, e fica, ó, céus, a vida é ingrata. A vida não é ingrata. Não tem almoço grátis e não tem vida fácil. Não existe isso. Só no filme de conto de fadas. Se você tiver essa mentalidade, naturalmente você assume o protagonismo da sua vida, isso é natural, e você vai fazer coisas diferentes. Você pode errar. E tudo bem, mas você errou no seu filme, com seu mancho. O duro é quando você erra no seu filme, sendo o copiloto do outro, pô. O outro tá guiando onde você vai. É isso, tá doido isso. Não, isso e é aquilo, né? Ideia vale nada, né? O que vale é partir para ação, que é o que você falou. Beleza, tem ideia, tem o plano, mas tem que partir e executar, senão as coisas não vão acontecer. Cara, sensacional a história da segurança ferroviária. Agora, o que você olha para 25, então? Olhando no mercado da segurança ferroviária e no mercado de segurança no geral. Como que você vê o mundo da segurança, sei lá, para 25, 26? Como tá seu olhar aí, olhando com uma visão preditiva? Roberto, você sabe que eu sempre penso em 3 anos. Eu sempre olho 5 anos, mas com plano de 3. Legal. Em 22 anos, nem sempre olhei 3 anos, porque a senioridade você conquista ao longo do tempo. Mas pelo menos há uns 10 anos eu pratico isso. Esse é o primeiro ano, em 2025, que eu tenho dúvidas de como vai ser o futuro da segurança, por vários aspectos. A gente está passando um momento de finanças no escopo social Brasil. Bem complexo. Né? Bem complexo. Você vê taxa Selic avançando em números que eu não me recordo disso no mercado. Uma velocidade. O tempo muito curto. Isso é preocupante. Então, quando você traduz isso para a esfera eletrônica, com um dólar que superou a casa dos R$6, é preocupante, porque você pode ter uma desaceleração da implantação de investimento em segurança eletrônica, que tem sido um grande aliado para que você faça a estratégia 360 graus. Eu acho que isso desacelera, é o primeiro ano que eu sinto isso, então eu tenho preocupações. Mas claro que do que seria a vida sem frio no estômago, né? Segurança não vai fazer só com segurança humana. E aí a gente já viu em alguns momentos no passado que quando o cenário econômico não ficou muito favorável, a gente viu a desprofissionalização sendo acelerada, o que é a contramão de tudo que a gente está fazendo até agora. Então eu tenho algumas preocupações de tudo que foi alcançado na profissionalização do homem, né, da segurança humana, que a gente dê um passo atrás para pessoas com algumas invenções, vamos colocar dessa maneira, que apareçam fiscais, porteiros armados, a segurança informal. Isso é um ponto de preocupação e é um caminho normal quando você vê uma condição financeira
Você tem a lei da sobrevivência. Exato. No final do dia você tem que levar o arroz e feijão para sua casa. Aí você começa a ver um mercado retraindo financeiramente, dólar lá em cima, segurança eletrônica, com risco de uma estagnação ou de uma desaceleração, ou pior, de um retrocesso. Ainda é cedo para falar em janeiro mas eu olho com preocupação. Tirando essa preocupação, que pode ser momentânea para esse primeiro semestre, e lembrando que para 2026 a gente vai ter uma disputa eleitoral bastante acirrada, acho que mais tumultuada. E aí alguns acenos acontecem. Eu acho que a economia vai ser um fator que volta a um plano de maior estabilidade e volta a fomentar tudo isso que a gente está hoje. Mas tirando esse cenário que é um pouco de incerteza, eu vejo que o mercado de segurança ele está numa direção, por enquanto, de profissionalização, no mercado que está se falando mais, está numa condição de 360, olhando soluções integradas. É o primeiro momento que a gente tem na segurança privada, a área de segurança eletrônica, no mesmo bojo de discussão da segurança humana, porque antes você tinha lá, a segurança eletrônica era um negócio apartado, um negócio de 15 bi no mercado apartado do negócio de segurança humana, que hoje está beirando seus 45 bi. Era uma coisa que não fazia muito sentido, né? Essa linha apartada. Eu vejo com bons olhos, eu vejo a segurança crescendo, mas tem a preocupação desse momento atual e eu quero estar errado. Eu adoro estar errado nesse momento atual da condição financeira. Vai ser uma montanha-russa 2025. Se preparem, vai ser um pouco disso. Cara, fala um pouquinho então, quando você falou de soluções integradas, né? A gente na Baicon tem o desafio de ser a empresa que quer tirar a visibilidade do invasor, através do nosso produto gerador neblina. Como que você vê a integração dos sistemas nesse sentido? De você ter desde a proteção lá fora, no perímetro, inteligência artificial, câmera, controle de acesso, barreira, etc. e tal, e até chegar na última camada ali, onde o invasor entra e tudo mais. A importância dessa integração, falando em sistemas eletrônicos. Você sabe que eu falo com o coração em todo lugar que eu vou, né? E eu vou falar aqui, avançar algumas barreiras e falar de como eu vejo essa aplicação de neblina, não, é de fumaça. Muito bom. Fumaça é alguns outros. Tem uns outros aí. Na Baicon não, na Baicon é neblina. Porque eu apliquei Baicon na nossa operação em operações muito complexas. Legal. Vou falar um pouco de como eu aplico e depois como eu vejo. Vou inverter a ordem. Eu tenho algumas operações que são muito sensíveis. Eu tenho um centro de operações que ele é o coração da segurança, o coração da prevenção do eixo ferroviário. E a gente escolheu um prédio histórico, que era muito importante para a gente, aquele prédio, no sentido de infraestrutura, por ele ponto, proximidade com o centro, tá próximo ali a grandes mercados e tudo mais. Mas por ser um prédio, você tem limitações de estrutura. Quando você está num ambiente térreo, você consegue, por exemplo, fazer blindagens de parede, blindagem arquitetônica, camadas, etc. Quando você está num prédio, fica um pouco mais complicado. Não é impossível, mas é um pouco mais complicado. E muito do que a gente conversou, e aí eu tive uma conversa com um cara de uma ferrovia lá no Canadá, e conversando com ele e tal, só que lá ele falou de fumaça. Ele falou assim, eu tenho uma solução de fumaça. E aí, guardei aquilo, e você tinha acabado de assumir esse desafio na Baicon. Eu falei, Adalberto, eu tive uma conversa, eu acho que você lembra dessa conversa, com um cara do Canadá, e ele falou, eu queria entender um pouco mais. E eu vi, tem vários produtos no Brasil, mas eu fui olhar ali o que tinha de custo-benefício, o que a gente tinha ali de integração e tudo mais. E hoje, lá no nosso COI, que é a menina dos olhos da nossa operação, eu posso afirmar que nas áreas que antecedem o acesso, que a gente tem um grau de proteção de blindagem mais reduzida, nós colocamos a Baicon em 2 ambientes distintos
e foi muito bem aceito pelas seguradoras. Que legal. Né? Eu acho que da seguradora eu não tinha te comentado ainda, não. né? Então fica aqui, já que foi e a gente ótimo. Né? E a gente tem visto esse movimento de algumas seguradoras até recomendando o uso do gerador Neblina. Por quê? Porque é algo que, primeiro, a gente está divulgando. Ah, mas você está divulgando uma estratégia? Não, eu estou divulgando para não ter o bandido lá e ponto. Sim, não vai que vai tomar o vapor de neblina. E se você colocar um gásinho na neblina, não é um neutralizador, né? Ele fica ainda mais interessante. Mais emocionante. Né? Vai ser bem emocionante, que as pessoas vão chorar. Até chorar de emoção. E você acaba ali protegendo o ambiente. E aí, uma outra aplicação prática, a gente, ao longo desses 2 anos, foi instalando algumas câmeras que eram muito vandalizadas ali no trecho. As pessoas derrubavam postes, faziam uns negócios muito estranhos. E a gente encontrou na solução de neblina, nós nesse caso não colocamos o neutralizador ainda, mas a gente encontrou na solução de neblina o sistema, ele identifica a pessoa passando automaticamente, ele solta ali na corneta, no sonofletor, a corneta, né? Ele manda o aviso, área de segurança, se afasta do local. Aquele que ainda insiste em ficar parado ou fica travado ali, e a gente ainda não tem na sua totalidade, mas a gente está começando a colocar isso daí. O próprio nebulizador ali, a neblina, ela solta ali a condição e tira a atratividade. Então ela afasta o ofensor, o possível ofensor, ali de cometer o vandalismo. Né? Porque ela impacta. E isso fica um ponto interessante, isso que o Neves comentou, que às vezes as pessoas acham que o gerador de neblina se aplica apenas em ambientes confinados. Não. Estou falando de ambiente aberto, sem teto, sem perímetro, sem nada. Vai muito do projeto. É que as pessoas... os profissionais de segurança também têm preguiça de pensar, né? Ele chama lá... muito Ctrl-C, Ctrl-V, né? Ele chama lá a empresa e fala assim, integrador, eu tô com esse problema aqui, me traga a solução. Pô, só se o integrador tiver uma bola de cristal, Adalberto. Porque o dia a dia não é do integrador, é dele. Então eu tenho que utilizar a expertise do integrador, mas o conhecimento que você tem da operação. Essa junção é que dá os melhores planos, projetos e menor custo. Não tenho dúvida. Né? Porque se você colocar R$1 onde não teve, você rasgou dinheiro. Saiu caro. Então, essas são aplicações práticas que eu tenho hoje. Com a Baicon, diga-se passagem. Como é que eu vejo a Baicon? Eu vejo uma grande oportunidade de crescimento do mercado. Cada vez mais a gente está partindo para soluções que sejam menos letal ou não letal. Né? O pessoal não gosta muito do termo menos letal, porque conceitualmente é pelo efeito que você quer causar, mas às vezes você acaba... a gente vê alguns exemplos desse. Não aqui, né? Na segurança pública. Sim. Então, eu vejo que a Baicon ela te dá essa condição de você afastar o inimigo sem você ter uma questão de enfrentamento, o que pode gerar um risco reputacional para a empresa protegida e para a empresa protetora. Você está ali, às vezes você tem uma pessoa que está no intuito de vandalizar, mas no final do dia aquele vandalismo que parece ser um ato criminoso, mas não é um criminoso na sua essência, às vezes é mais uma molecagem do que um ato criminoso, de um crime organizado mesmo, e a gente tem que separar as coisas, porque isso, aos olhos da mídia, acaba impactando muito em reputação. Você tem lá um jovem, vai lá, ele vai pichar, ele vai quebrar, ele vai vandalizar, mas até ele fazer isso, a força de segurança agiu e neutralizou ali aquele ataque, não a pessoa, né? Deixa bem claro aqui. A reputação daquela empresa, protetora e protegida, vai ser discutida. Então, quando você tem ali algo que você tem a capacidade de repelir e não causar nenhum mal, nem nada, é só uma questão visual. E te afirmo, porque testo quase que semanal. Aliás, precisamos de mais refil. Boa. Né? Eu já fico o pedido aqui no ar. Tá? O pessoal da Bike, tira o pedido aí. Te afirmo com todas as palavras. Atóxico, inodoro, só que você causa aquela sensação de pânico.
não tenho que temer na solução de produção. Eu acho, Adalberto, acredito que essa solução é uma das soluções no mercado que veio para ficar e que tem na sua implementação muita capacidade de proteger o ambiente, não criar problema reputacional e você cumprir ali a missão, que é proteger a condição como um todo. Sensacional, muito bom. A Baikon tá na B3 lá, que eu vou investir nisso aí. Ainda não. Vamos pivotar. Fica a dica, pode ser oportunidade. É isso aí. Neves, vamos lá. Conta um pouquinho do livro aqui. A gente já está caminhando para o final, mas queria bem resumidamente que você contasse um pouquinho sobre o sequestro da segurança, a visão do Neves, o que o Neves deixa aqui e quem ainda não teve a oportunidade de ler, poder correr, procurar aí nas melhores livrarias e sites aí para poder acompanhar um pouquinho dessa jornada de empreendedorismo e intraempreendedorismo, que é o que você contribuiu absurdamente com esse livro. A conversa foi num dia de maio, dia 8 de maio. Que é um dia que, para mim, é razoavelmente importante. É o dia do meu aniversário, galera. É isso. Eu lembro que a primeira conversa com a Ada, vou contar um pouco do bastidor bem rápido. Bora. A minha filha, Bia, um beijo para ela. Ela faz aniversário dia 7 de maio. E aí a gente tinha comemorado. E aí num sábado a gente foi discutir para falar sobre o livro. E aí o Ada falou, não, hoje é meu aniversário. Aí eu, muito malandro, peguei um brigadeiro. Peguei um brigadeiro, coloquei uma velhinha aqui, parabéns e tal. E o Ada ficou todo, né? Cheio de bexiga atrás. Bexiga. Falei, pra você, meu amigo, tal. E a gente comemorou, cantou parabéns e tal. Depois eu contei a verdade. Pandemia, era só remoto. Depois eu contei a verdade. Foi falar a verdade, mas beleza. Primeiro a gente comemorou, né? Deu um sorriso, porque eu precisava trazer o cara que respira empreendedorismo para a gente dividir essa jornada do sequestro da segurança. Todo mundo tem um sonho, né? Plantar uma árvore, tem aquelas coisas da vida, né? Meio piegas, né? Isso aí, essas coisas aí, enfim, né? Tudo isso aí. Mas escrever um livro é algo que eterniza a sua jornada, né? E aí eu falei, puta, mas eu não quero escrever um livro técnico. A gente vai escrever um livro técnico, mas eu queria fazer uma coisa, falar um pouco de quem é o Neves, o que me trouxe até aqui. E aí eu encontro esse maluco aqui na minha frente, o Ada. E o Ada também tinha esse mesmo pensamento de também deixar ali a marca dele. Na época ele não era nem casado ainda, diga-se de passagem. Né? Tava em vias de, né? Tava começando ali, aquela coisa, tava todo apaixonado, viu? Estou doutora, ainda. É isso. Não, mudou a régua do mercado ali, né? Mas enfim, aí a gente foi falando, a gente começou a conversar, falou, puxa, eu tenho um sonho de escrever sobre minhas dificuldades de empreender dentro do negócio de alguém, que eu sou CLT, eu sou um cara que eu estou para ser funcionário, estou para colaborar com algum negócio. E tá tudo bem, essa é a minha realidade. E o Adalberto, nesse quesito, é completamente o oposto. Ele é um empreendedor nato. Tem, sei lá, quantas empresas você tem hoje. Na época era mais de 100 que você investia. Tem umas startups né? Pivotando. Não tinha Baikon ainda Não tinha Baikon. Então, cresceu mais. Deve estar em mais de 200. E é um cara muito corajoso. Empreender nesse país não é fácil. Só que o que nos unia era empreender. Né? Um apostando todas as fichas, criando a condição, e o outro apostando as fichas dentro de um cenário mais controlado. Falei, vamos contar a nossa história do que nos trouxe até aqui? E aí surgiu o sequestro da segurança. Foram várias manhãs ali, aos sábados, falando um pouco sobre a vida, escrevendo e tal, revisando. Teve muita coisa que a gente teve que tirar daqui. Verdade. Isso aqui, né? Acho que ficou muito longo. E aqui nasceu o sequestro da segurança, uma conversa. Esse é um diálogo aqui, numa história fictícia, mas trazendo aqui do que foi a infância, a adolescência. E na época eu estava ainda na Heineken, né? E quando eu acabei de lançar, eu fiz a transição de carreira. São as coincidências do destino. E o Ada, naquele momento, só tinha 150 empresas, hoje tem quase 300. E a gente escreveu. Foi a jornada mais interessante, Ada, que eu fiz ali com um amigo,
que alguns a gente guarda, outros a gente leva, mas esse eternizou. Esse tá eternizado. No Esse ninguém livro. tira da gente, não. Sou muito grato, parceiro, Tamo junto, cara. por isso aqui. Isso, muito bom. E aí eu convido a todos a procurarem nas melhores livrarias o Sequestro da Segurança. Tem no Kaido, o que mais? E na Amazon. Na Amazon, tem em um lugar. Tem. Eu só não achei em um lugar, que era o meu único aeroporto, né? pedido. Era o aeroporto. Esse é o Neves, quando começou a escrever, ele falou: só tem uma vontade, que é que o livro esteja um dia na livraria de aeroporto. De algum aeroporto. Toda vez que eu vou, eu tento procurar lá. A próxima eu vou fazer o seguinte: eu vou levar o livro e enfiar lá, entendeu? Eu vou viajo fazer isso. pra caramba. Você acompanha a minha jornada. Toda vez eu vou no aeroporto. Aliás, chamar o pessoal da literária aí, ou literária, galera, distribuir no aeroporto, pô. Pô, quebra essa, né? Isso aqui é sucesso de vendas, sucesso. Cara. Aliás, deve estar esgotado. O pessoal eu mandou. Acho que já esgotou, o pessoal tinha mandado para fazer a segunda edição. A segunda. É segunda edição, né? É segunda tiragem. A segunda tiragem. Mas a gente tá um projeto aqui, pensando, talvez já ir Sequestro 2. Quem sabe? Neves, cara, teria mais um monte de coisa para te perguntar. Enfim, como sempre, o papo com o Neves é absurdamente enriquecedor, tanto na segurança ferroviária, quanto a jornada dele, quanto as experiências. Acabamos nem abordando muito sobre a ABSEG, o estatuto, enfim, que tem muita coisa aí para olhar. Se você quiser, 30 segundinhos, o estatuto, a importância que você vê, o profissional de segurança hoje que de repente não está olhando direito para o estatuto, o que você recomendaria que ele fizesse? Estudar, né? A gente passou mais de 20 anos discutindo o estatuto, arquivou, desarquivou, agora foi, ele é lei, a nova lei está aí, e agora está vindo as regulamentações para todas as frentes, do gestor, da segurança eletrônica, limites e tudo mais. O gestor corre um sério risco de ficar de fora do mercado. Ele precisa se atualizar, ele precisa se formar, ele precisa entender quais são as regras de ser um gestor de segurança. E graças a Deus, meu amigo, a gente está discutindo um momento agora de tirar os ETs da jornada. Aquele cara que prejudica o mercado de segurança, aquela pessoa que prejudica a precificação de um edital de segurança, que são os famosos, não vou falar ET, os paraquedistas da área, né? Os paraquedistas da área. Está saindo, porque vai precisar de um edital técnico, tem papéis e responsabilidades, ali tem obrigações, mínima, instrução, social, ele vai mudar o patamar ele já mudou, vai separar os meninos dos adultos. Boa. Eu acho que vai tirar um pouco, Adalberto, da carga do nosso mercado, que é a briga por preço, porque vai ter um pouco ali, um pouco mais técnico, ou pelo menos vai trazer para um patamar de equiparação. Eu acho que a gente não vai ter ali, por exemplo, uma empresa muito pequena, sem nenhuma condição, e nada contra os pequenos, mas cada um no seu espaço, brigando com uma empresa muito profissional ali, porque vai precisar ter os requisitos. O gestor é a mesma coisa. Não adianta o cara achar que é gestor e cair de paraquedas no mercado e vai ter que ter formação, tem alguns pré-requisitos. Eu acho que ao longo do tempo, e esse longo é curtíssimo espaço, porque a lei está aí, a gente profissionaliza esse setor, né? Cada vez mais. Não, e isso era um pedido antigo, né? A gente queria muito, exatamente, é muito longo, mas graças a Deus saiu e realmente você, profissional do mercado de segurança, corre estudar, porque é fundamental. Galera, chegamos ao final desse bate-papo do episódio 1 do ByConcast. Foi incrível, né? Sempre só te agradecer pela presença, pela contribuição, por atender o pedido aqui do amigo. Muito bom estar contigo. Meu amigo, meu irmão. A recíproca é mais do que verdadeira. Cara, para quem quiser te seguir, onde consegue saber um pouco mais das ideias do Neves, aí, como que... Da maluquice do Neves, né? Obrigado, Adalberto. Foto 4 da manhã, já pegando avião, já cruzando o país e tal. Adalberto, em 24 bati o recorde de 19 horas e 32 minutos de trabalho. Caraca. Trabalho efetivo. Eu já falei pro meu time, esse ano em 25 a gente tem que superar a meta. Achou que era pegar leve, né? É isso. Pessoal, obrigado. Obrigado ao pessoal que nos assiste, que nos prestigia. Obrigado a Bicon por esse espaço. Obrigado, Adalberto, por convidar.
Quem quiser conhecer, acompanhar um pouco mais ali, no Instagram você encontrou a Neves _oficial e no LinkedIn tá lá Antônio Neves, vai encontrar, tem uma cara bonita, tem essa foto aqui, ó, que eu tava aqui, ó, magrinho, vou voltar para essa época aqui. Encontro lá, eu sou um cara, já fui mais ativo, tô voltando agora, porque a gente conseguiu estabilizar o que precisava, e sim, compartilho muitas ideias, muitos trabalhos, muita jornada, e fico ali ativo e à disposição do mercado de segurança para a gente cada vez mais fortalecer. Roberto, obrigado por mais essa. Boa, sensacional, galera. Obrigado por ter acompanhado a gente. Compartilha aí com o amigo, com quem você quiser, né? Pra galera assistir. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no Instagram, @Baico_oficial, no LinkedIn também. Segue lá, @Adalberto_Benhaja, e bora falar de neblina de segurança, de gestão. Então o Baiconcast volta no mês que vem, todo mês um episódio aqui, sempre com um convidado ilustre, como foi esse primeiro com o Antônio Neves. Número 1. Valeu, galera. Um abraço, até a próxima. Valeu.